tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Continuamos. Hoje vou te falar que finalmente conseguimos trazer o homem presencialmente, né, Camara? Já participou 2 vezes, né? Terceira agora, né? Agora é a terceira. Episódio 4 foi o primeiro. Ciência, cientificismo e fake news, se eu não me engano, é o título dele. E depois a gente falou de Covid junto com o Fabrício. É isso aí. Né? Só que as duas você tava lá na Austrália, meu amigo. Só no Zoom, sem cerveja. Só no Zoom. 9 da manhã? Não, 6 da manhã. 6 da manhã, é verdade. O primeiro foi 6 da manhã, 6 da que eu manhã. lembro. Não, sem tomar uma aqui. Era trabalho, não era diversão. Exatamente. E por isso a gente faz questão de trazê-lo ao vivo aqui para ele desfrutar de tudo que o Beyond the Cave pode te oferecer. Mas antes de apresentá-lo novamente, meu amigo Camarão, fala pra gente aí. @Beyond the Cave PDC. Por favor, você vai encontrar a gente no Insta, você vai encontrar a gente no Spotify, você vai encontrar a gente no Facebook, em todos os lugares. Isso, e aí tem que curtir e... Aperta o sininho, curte nós, segue a gente, vê, contribua, faça parte do nosso grupo de patrões. Como é que o pessoal pode fazer parte do nosso grupo de patrões? Excelente, deixa essa, meu amigo. Que coisa maravilhosa, cara. Hoje eu tô afinadíssimo. A gente criou o Apoia-se, pô. apoia.se/Beyond, BEYOND, aonde por R$20 por mês, cara. Quanto que tá o quilo do tomate? R$35. Mas, meu amigo, é um valor... Cara, é uma pipoca no Cinemark. Uma pipoca doce no Cinemark. Assiste ao vivo, então, o pessoal que tá aí, que tem o link. Isso aí. Valeu, eu sei que tem uma galera que acompanha. Então ganha esse link ao vivo para poder assistir, não tem que esperar a edição depois de 2 meses. Ganha uma dessas belas camisetas, inclusive nosso convidado tá com ela aí, ó, tá com uma delas. Coisa linda, por favor. Tem isso, mantém na medidas. posição. Isso, boa, ali, ó, tem as camisetas aí. Gola italiana, faz pergunta para o querido convidado com antecedência que a gente reverbera aqui e participa do nosso grupo lá no Discord, que a gente bate um papo, altas ideias, discute 1 milhão de coisas, certo? Então, por favor, lembrem-se, apoia.se/Beyond. Vocês não vão querer ver a gente no OnlyFans. Não vai rolar, não vai ter. Não vai ter. Acredito que não vai ter. William, talvez, não sei. Mas vamos lá, segue o jogo. Falar, quem que tá hoje? William. Cadê o Caio? William dos Santos Passo. Cadê o Caio? Essa é a minha pergunta. Mas Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei. É isso aí, já tá, meu amigo. O Caio percebeu que o Bitcoin tá erodindo, ele tá acelerando a mineração para poder resolver isso. Compra na baixa, né, velho? É isso aí. Tá certo ele. Então, muito obrigado, William, por estar novamente aí, nosso quarto elemento, certo? E quem que nós temos hoje aqui? Aí, garoto. Cara, vou te falar que é uma satisfação, porque eu tava com saudade dele. Aí já Sempre, Regi. Mais de 2 anos aí fora do Brasil, aprontando lá fora, né? Representando muito bem a gente, eu não tenho a menor dúvida. Querido doutor Ari Serpa Neto, que é médico e pesquisador do Austin Hospital, lá em Melbourne, na Austrália. Também pesquisador do ANZ-ICRC. O que é isso, cara? Isso é Australian and New Zealand Intensive Care Research Center. Que é na Monash University, lá em Melbourne também. Melbourne, E também médico e pesquisador aqui do nosso querido Hospital Israelita Albert Einstein, né, meu? Então, cara, mais uma vez... Obrigado, Regi. Obrigado por estar aqui, cara. Um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu, obrigado aí pelo convite novamente. Terceira participação, finalmente ao vivo, com cerveja. Podendo abraçar os amigos aí, tava sentindo falta disso. Obrigado mesmo. Que é isso, cara. A gente falou de muitas coisas com o Ari, então a gente vai ter que mudar um pouco. E uma das coisas que a gente não perguntou para ele é o que a gente pergunta para muitos do que sentam aqui nessa cadeira. Que a gente fala da filosofia, da vida examinada, né? Platonismo, estoicismo, humanismo, conservadorismo, libertarianismo, né? Esses ismos todos aí, mas sempre tentando descobrir o que é uma vida boa. Então, o que para você é, quando a gente fala isso, o que vem na tua cabeça? O que é uma vida boa? Começou difícil, né? Vamos lá, então. Uma vida boa, eu acho que o conceito de vida boa para mim vem variando bastante ao longo do tempo, e agora, morando em outro país, ele mudou também, né? O que eu tinha como vida boa antes de viajar, antes de ir para fora, que era a ideia de quero ser um pesquisador de muito sucesso, quero estar
aquela pessoa que todo mundo conhece, que faz coisas de grande relevância para o mundo e de grande relevância para todos. Hoje em dia mudou para quero obviamente continuar fazendo meu trabalho com muita qualidade, mas eu passei a valorizar muito mais o tempo com a minha família, tempo com os meus amigos, e um pouco menos a parte profissional, um pouco menos a parte de dinheiro, um pouco menos essa parte de estar no topo, de ser reconhecido, etc. Então eu diria que hoje uma vida com qualidade para mim é poder exercer o meu trabalho da melhor forma possível, mas garantir um tempo aí com a minha família e com meus amigos, coisa que antes era uma coisa que estava lá para trás para mim. Estou vendo meus pais, não estou vendo minha esposa, trabalhando muito, mas tudo bem, eu estou construindo. Hoje não, hoje para mim uma vida boa é trabalhar, mas ter um bom tempo com a minha família, com os meus amigos e com tudo mais. E é isso que é o difícil quando você mora fora, né? Você está à distância. Você acha que, só de curiosidade, porque você falou uma coisa muito sintomática de muita gente, parece que começou a perceber isso pós-pandemia. Você acha que a pandemia deixou isso mais claro, a ideia de prioridades? Sim. De vida, né? Porque você vê a gente morrendo, você pode fazer as coisas, cai a realidade do planeta Terra, aquela realidade bíblica, e então veio a peste, que é isso, né? Pandemia nada, é peste, sempre chamou assim, né? Independente da gravidade. Você acha que a pandemia deixou isso mais claro para você? Sem dúvida nenhuma. É difícil para mim às vezes conseguir isolar isso, porque tem aí a pandemia junto, 10 dias antes eu tinha mudado, aí pandemia, então tem tudo junto, né? Acontecendo ao mesmo tempo, é difícil para mim às vezes isolar. Mas eu acredito que a pandemia teve um impacto não só para mim, para todo mundo, para entender todos aqueles clichês que as pessoas falam, né? Que a vida acaba, que a vida, que o seu amigo, a sua família pode morrer e você está longe. Eu ficava muito, será que vai acontecer alguma coisa com meus pais, com a minha mãe, com algum amigo meu? Se aconteceu, eu não chego porque não tem voo, a Austrália está fechada, o Brasil não chega a voo. Se acontecer alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, como é que eu chego? Então acho que a pandemia, ela para mim, pelo menos de forma pessoal, serviu para eu enxergar que o que é importante não é o trabalho, não é você ser reconhecido, não é você estar no topo. Isso tem uma importância mínima ali no meio do caminho. O que é importante é você estar perto das pessoas que você gosta. Porque dificultou muito. A gente está aqui, então, 2 anos e meio, né? Depois de eu ter ido para a Austrália, finalmente consegui vir ao Brasil. E não consegui. Mesmo que eu quisesse antes, teria tanta dificuldade que talvez eu não conseguisse. Então, acho que a pandemia serviu para eu enxergar que estar perto das pessoas que eu gosto talvez seja a minha prioridade, a coisa mais importante, sem dúvida nenhuma. Você falou primeiro que a primeira ideia é meio de trocar uma espécie de sucesso por uma qualidade de vida. E o Camarão brilhantemente falou da pandemia, que pode ter como se fosse um catalisador desse processo. Acho que sim, porque o que o Ari falou, se é que eu entendi direito, pelo menos da forma que eu entendo, o problema é você ver muito em função do futuro. E a pandemia traz você para o presente. Faz sentido isso? Total. Você para de projetar futuro. Porque carreira é isso, né? Porque carreira você está pensando a longo prazo. Principalmente quando você quer ser pesquisador, cara. Você está falando de longo prazo, no sentido que é construído, é um negócio muito específico. E aí é futuro. E de repente todo mundo fala, cara, e aquele pôr do sol? Todo mundo começou a falar do pôr do sol. Achei curiosíssimo isso de pandemia. Não sei se você parou isso. Entendo perfeito. Eu acho que tem muito disso, com certeza. Mas outra coisa que é muito clara, que é assim, qualidade de vida. Aí ele falou, o que é qualidade de vida? Segundo o que ele falou pra gente, estar com os amigos, com a família. E saindo do Brasil e indo morar 2 anos na Austrália, você acaba valorizando isso de uma forma diferente. É como se você colocasse esse sentimento ao cubo, já porque você não está tendo ele diariamente, era uma coisa que você estava acostumado a tê-lo diariamente, né? Então tem os dois lados, né? Tem um lado da pandemia, que com certeza faz tem uma influência muito grande, e tem esse outro lado de morar fora. Então é por isso que você falou, eu trouxe morar fora agora, depois do Camarão, porque essa é a minha pergunta. Como que é morar fora, cara? Como que é? Pro cara que tá aqui, pro brasileiro ali, que é médico também, que tem um potencial, e que nem você tem, não sei se é tão grande quanto o potencial que você tem, mas existem potenciais que podem sair daqui. Como que é estar lá? Como que é morar lá? Tanto primeiro, do ponto de vista médico, como médico na Austrália, e segundo, da sua vida, do seu dia a dia. Bom, Regi, bom, seria, né, vou tentar encurtar minha resposta. Assim, como médico, tem todas as burocracias que qualquer país tem. A Austrália, talvez, se você comparar com alguns países... Não precisa encurtar, não, cara. Pode então, falar à vontade, a Austrália tem as suas burocracias, que é o que eu estou aplicando agora. Estou fazendo toda essa questão de revalidação de diploma, de especialista, que qualquer médico precisa fazer. Você não chega em um país sendo especialista. E isso traz para a gente um período de frustrações, um período que é aquilo que todo mundo fala, né? 2 passos para trás,
né, para talvez ver o que vai acontecer, um passo para trás para dar dois para frente, etc. Mas assim, é muita frustração ao mesmo tempo, mas você tem que enxergar que isso no longo prazo vai ser melhor para você. Então, como médico, não é muito diferente de ser médico no Brasil. A diferença é que você tem que passar por esse processo que todos nós aqui já passamos no Brasil há anos atrás, e agora você vai falar, não, você vai voltar a ser um residente, que vai precisar voltar a fazer as coisas de um residente, por mais que as pessoas entendam que você não é um residente lá, as pessoas sabem, eu não sou um residente, eu sou um médico especialista do Brasil que estou lá, mas você olha e fala, eu sou o residente, eu tenho que fazer a função do residente, a carga horária do residente, e você tem que tomar cuidado com as suas frustrações e para conseguir enxergar isso e entender isso como uma coisa que é temporária para te levar para um caminho melhor e um futuro melhor. Então, do ponto de vista prático, é muito parecido com ser médico no Brasil. Acho que não tem grande diferença. A gente pode discutir depois a diferença de sistemas, etc. Mas prática diária é o que eu fazia no Brasil. Agora, como vida, acho que é uma coisa muito... O Camarão falou bem a questão de o pôr do sol, né? O pôr do sol, para mim, às vezes eu pensava pequenas coisas que eu fazia no Brasil que eu não valorizava e que eu passo a valorizar. E aqui, agora quando eu voltei no Brasil depois desse tempo, às vezes eu me pego andando com o meu carro em regiões que eu estava acostumado a andar, só para relembrar momentos felizes que eu tive, e que você, estando 2 anos fora, você fala, nossa, isso aqui eu senti tanta falta disso, enquanto eu estava aqui eu nem valorizava tanto. Né? Então eu acho que é bom morar fora, mas é muito difícil. A língua é difícil, por mais que você, eu acho que eu falo inglês. Você não fala inglês até você morar num país que fala inglês. Né? Então eu sempre dou um exemplo de uma brincadeira que eu cheguei com a minha esposa, e nota excelente no TOEFL, podendo exercer medicina. E aí eu tive um problema com o liquidificador, que eu não conseguia desrosquear a jarra do liquidificador da base dele. E eu tinha que ligar na assistência técnica e explicar para ele que o meu problema é que eu não conseguia desrosquear a jarra da base. E eu falo, como é que eu vou falar isso em inglês? E aí você vai vendo que o inglês não é tão simples. E aí você tem o segundo baque, que é o hospital. Você chega no hospital, eu sei falar inglês, eu estou super bem, meu TOEFL eu aprovei. Aí você entra no hospital, você não entende uma palavra que as pessoas estão falando na visita, no round, nada disso. Por quê? Porque são as abreviações, as gírias. Accent, né? Exatamente. E aí você fala, mano, além do inglês que eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar o inglês médico, tenho que ter várias questões. Então é muito bom morar fora, eu acho que abriu muito a minha cabeça para várias coisas, né? Seja na forma de enxergar a vida, seja política, vida, saúde, tudo. Acho que você abre a sua cabeça, você aprende muitas coisas. Mas não é fácil. Acho que muitas pessoas romantizam a ideia de morar fora de uma forma que a solução dos meus problemas é sair desse país que não é bom e ir para um país de primeiro mundo e lá eu vou ser feliz. Certo. Provavelmente você pode ser feliz, mas não vá com a ideia que vai ser simples assim. Principalmente para pessoas que já têm alguma conquista feita aqui no Brasil. Se você é uma pessoa, realmente, talvez seja mais fácil uma pessoa que está lutando muito, que não tem tanta condição e que está com muita dificuldade, porque ela vai ter mais oportunidade. Para a gente e para muitas pessoas que a gente conhece, muitas pessoas no Brasil que são... Né, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é um povo que põe a mão na massa e faz acontecer, que já construiu alguma coisa aqui, quando ele vai para fora e vê que ele vai ter que começar do zero muitas vezes, é difícil, porque você tem que largar um certo conforto e muitas pessoas vão na ideia de que eu construo rapidinho e vai ser tranquilo, e não é tranquilo. Com certeza não é. É bom? É bom. É aquele ditado, né? Bom, mas é ruim, mas é bom. É exatamente isso que eu acho. E aí você aprende, mas é muito bom, porque quando eu saí daqui eu já fui com a ideia do, se não der certo, eu espero que eu consiga voltar enxergando algumas coisas de forma melhor. Eu fui quando eu estava numa situação muito descrente do Brasil como um todo, questões de violência, até na parte profissional. E eu falei, bom, até conversava na minha terapia, etc. Eu falava assim, bom, mas que eu volte daqui a um ano, mas que eu volte melhor e passando a valorizar coisas que hoje eu já não consigo mais valorizar. Não consigo mais talvez valorizar tanto a vida que eu tenho aqui, as coisas que eu faço aqui, mas talvez se eu voltar daqui um ano eu vou ver, sentir tanta falta de ir no boteco, sentir tanta falta de encontrar o meu pai, minha mãe, encontrar meus amigos, ou de simplesmente trabalhar no hospital que eu trabalho, que eu vou passar a valorizar isso mais. E com certeza isso aconteceu. Né? Com certeza isso hoje eu enxergo coisas que antes eu reclamava, que eu falo, puta, por que eu reclamava daquilo? Era tão legal, era tão bom, era simples, mas tão bom. Então acho que, como eu resumiria a minha questão de morar fora, é difícil ser médico fora, tem muitos processos que você precisa passar, e se você for e não tiver alguém que te ajude, vai ser muito difícil. Não vai ser tão diferente do que a gente faz no Brasil, mas talvez tenha aí, pode ganhar um pouco mais, pode ter uma condição de trabalho um pouco melhor. E pessoalmente eu acho que é muito engrandecedor e te ajuda a enxergar coisas que você muitas vezes já tinha deixado passar e que você não enxergava mais, que era tão legal e tão gostoso. Assim. Nossa, é muito bom. Excelente. Assim, duas coisas que me chamam a atenção, não sei o que vocês acham. Primeiro, uma parte estoica de resiliência. Sem dúvida. Né? De ter que refazer uma coisa em uma outra língua, uma coisa que você já fez uma vez, que não é aquela... Puta, isso não te dá um prazer, né, meu? Mas eu acho que o estoico... Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que o estoico não estaria aí.
Uma outra coisa que Não digo prazer por isso, por fazer, eu digo assim, da resiliência em si. Sem dúvida, mas fato, o que eu acho que é mais estoico de cara é que você tem que abrir mão daquilo que você já tinha. Era isso que ele falou. O que você falou é um corolário, é uma consequência, mas você tem que abrir mão daquilo que você tem e começar do zero. Me lembrou muito Sêneca quando Nero ordena que ele se mate. E ele era um cidadão riquíssimo, influentíssimo, tinha publicado poema, tragédia, um monte de coisa. E ele fala assim, se assim é a lei, então cumpra-se a lei. E ele se mata. De uma forma muito dolorosa, muito extensa, mas ele se mata. Então, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo, porque a lei manda que ele faça isso. Então, esse abrir mão, poder abrir mão, os estoicos falam, por que a gente não se pega nas posses? Porque se a vida vier e tirar isso de mim, eu não vou sentir dor. Eu acho que esse está o estoicismo, né? Perfeito. A parte primeiro de sair daqui e poder fazer isso, né? E depois de você ter que voltar um caminho para retrilhar. E tem uma coisa epicurista, que ele deixou bem claro: valorizar pequenas coisas da vida. Pequenos prazeres, tipo sentar num boteco, conversar com seu pai, com a sua mãe. E esse é o prazer na medida certa. Na medida certa. Ele não falou sentir falta do carnaval em Porto Seguro. Lógico que ele é casado. De novo, não é isso. Não estamos falando disso, né? Mas ele não falou isso. Ele falou assim, ele falou um prazer comedido, um prazer de uma mediandade do prazer. E é muito legal porque você vai encontrando uma mediandade do prazer e fala, cara, eu quero viver só nisso aqui, ó, nessa parte boa. Que não é nem muito, nem pouco. É o exato que eu preciso. Exato, exatamente. Bem epicurista, isso. Tem na resposta aí tem essas duas fontes que a gente bebe. Você gosta de filosofia, Ari? Muito pouco, não conheço, bem sincero, meu conhecimento é bem raso. Até porque a gente estava conversando, mas acho que eu dediquei tanto tempo da minha vida quando as pessoas falavam assim, né? Acho que eu lia muito quando eu era jovem, muito, né? Minha mãe até falava, eu lia muito assim. Aí depois faculdade, etc. E aí, né? Minha esposa lê, né? A gente fala, você não lê? Eu não vou, entre aspas, perder tempo lendo se eu tenho que ler todos esses livros de estatística, de medicina, e artigos científicos, né? Que eu estava conversando antes. Puxa, 5 anos atrás, você está querendo essa ideia de construir quem você é, e eu vou ganhar meu tempo lendo estatística, que eu gosto muito, né? Lendo medicina, epidemiologia, e hoje você fala, talvez agora, então pode ser uma coisa que eu posso começar. Eu estou tentando enxergar outras coisas para começar a fazer, para sair um pouco, né, de uma vida que é a minha vida, Reginho, você sabe muito bem. Sim. Durante muito tempo ela foi tomada por profissão, né? Basicamente era isso. 24 horas do meu dia era pesquisa, era até construir o que eu consegui construir. E aí hoje eu estou tentando, né, conseguir enxergar que isso não é tudo, e aí talvez eu tenha que encontrar novos prazeres, novos aprendizados. Mas é muito que você quer ler aquilo que você vai ter um resultado prático. Exato. Né? É o que a gente acha que vai me trazer dinheiro, condição de vida, etc. Né? Sim. Sem dúvida. Que é o que te atrai, né? Ao invés de, por exemplo, sair da caixinha e procurar a intuição na leitura, né? Uma coisa que, já que a gente está falando da Austrália aí, o que você falou? A gente falou de como que é a vida ali e tudo, mas especifica pra gente aí, quais são as principais diferenças pra você, assim, que você, do seu dia a dia, velho, né? Que você fala, puta, isso aqui realmente é muito bom, isso aqui, não vale tanto a pena. Quais são as principais diferenças? Eu acho que a Austrália tem uma grande vantagem em relação... Eu morei basicamente Austrália e Brasil, mas acho que tem uma grande vantagem, que é a questão que é um povo muito acolhedor, não tanto como o brasileiro, mas próximo disso. E é um país basicamente formado por imigrantes. Tem pesquisas recentes falando que quase 50% dos australianos são imigrantes. E se não são imigrantes diretos, são primeira geração de imigrantes. Então o pai é italiano, o pai é grego, né, que são grandes colônias, tem pelo menos em Melbourne, né, da Grécia, da Itália. E então a recepção ela é diferente, num ponto de vista que você se sente confortável. Então mesmo que o seu inglês tenha problemas, mesmo que você tenha um sotaque, mesmo que você não entenda, não tem problema. Até dentro do hospital, no momento de fragilidade, quando você está conversando com uma família, o máximo que eles vão fazer com você é perguntar, desculpa, eu não quero ser rude, mas você, de onde que você é? Você é da Grécia? Você fala, não, eu sou do Brasil, né? Então, acho que isso facilita muito a adaptação, né? É um país maravilhoso, assim, não tenho o que falar. A Austrália, eu acho que é um país que eu jamais pisaria se eu não tivesse tido essa oportunidade. Não faz parte do roteiro, eu acredito que não faz parte do roteiro de muitos brasileiros, né? Tá do outro lado do mundo. Exato. Né? Longe, sempre Europa, Estados Unidos, né? Quantas horinhas de voo aí? Antigamente a gente tinha um voo bom, que era via Santiago, então fazia 3 horas e 40 para Santiago e depois 14 horas para Melbourne. Eu fui por lá, sim. E hoje em dia esse voo, por conta da pandemia, existia a perspectiva de um voo direto, Melbourne, São Paulo, que seria perfeito,
Porque aí voo direto, você senta e acorda lá. Seriam 15 horas, 14, 15 horas. Esse voo, infelizmente, foi cancelado por conta da pandemia. Ele ia abrir em julho de 2020. E agora, por conta da pandemia, o único voo que tem é um voo saindo de Sydney. Você pega, não tem vários voos, mas nessa rota mais curta, né, que é a rota da volta, você pode via Dubai, via Los Angeles, né? Mas hoje você tem o que é Sydney, Auckland, Santiago, Santiago, São Paulo. Né? Com a perspectiva de talvez em novembro voltarem os voos via Santiago direto. Né? Então não fazia parte da minha rota. Então é um país, acho que tem tudo de tudo. Né? Se você gosta de natureza, você vai ter muita natureza. O centro da Austrália, o território do norte. Se você gosta de cultura, tem. Se você gosta, tem toda a coisa dos aborígenes, né? Que eles têm um respeito enorme, né? Até por um sentimento de culpa um pouco, eles têm um respeito enorme pela essa questão dos aborígenes. Então, o clima é bom, não é igual ao Brasil, bom frisar, né? Muitas pessoas falam, vai para lá que é igual ao Brasil, talvez seja em Sydney, Brisbane, mais lá para cima, em Melbourne, onde eu estou, não é. É mais frio que o Brasil e é mais quente também, então no inverno pode fazer 0, no verão pode fazer 42, nunca vai ter no inverno, que nem está tendo aqui em São Paulo, 23, que nem está. Você vê como o Brasil é abençoado. Exatamente. Enquanto terra é abençoadíssimo. A terra, a geografia, o relevo. Exato. A puta deserto tem lá. Né? Exato. Exatamente. Mas eu acho que o principal, o meu dia a dia, o que é diferente o meu dia a dia lá? Eu sinto que a principal diferença é a segurança, é o que eu sempre falo. É o que é a grande diferença para mim do Brasil para a Austrália. É o que ferra a gente, né? Eu estava falando de geografia porque a gente entra nessa parte que tira todo o valor do que a gente tem, do que Deus deu pra gente. Exatamente. Acho que é a sensação de segurança, é a sensação de... É óbvio que a segurança está relacionada a muitas coisas, então, consequentemente, é um país organizado, é um país que tem um transporte público adequado, pelo Melbourne, né? Um local adequado, você consegue fazer tudo de transporte. Não tudo, mas você consegue fazer grande parte das coisas com transporte público. Dinheiro vale, você tem um custo de vida que, apesar de muitas pessoas acharem que ele é mais caro, o dinheiro vale mais, então você consegue gastar menos e viver tão bem quanto. Né? Mas eu acho que tudo isso acaba sendo menos importante quando você coloca na equação que a segurança é uma coisa que lá virtualmente Melbourne é um local de crime zero, né? Crime violento zero. Então você pega um trem, você pega o metrô, você pega o bonde, você desce 2h30 da manhã, você anda até sua casa com uma mochila e mexendo no celular, ninguém vai mexer com você. Você deixa a porta da casa aberta, não tem problema. Então, acho que isso, para mim, isso é o que faz a grande diferença. Porque todo o resto, eu acho que a gente consegue contornar. Profissionalmente, etc. Pelo menos para mim, na minha visão. Mas eu acho que essa parte da segurança, para mim, é o que eu sinto mais no meu dia a dia como grande diferença. Eu acho que é isso que me faz ali valorizar tanto a Austrália. E até no sentido, quando você compara com outros países como os Estados Unidos, etc., que eu sempre brinco, né? A Austrália ela nunca é utilizada em nenhuma discussão porque a gente até esquece que ela existe. E os australianos lá mesmo sabem disso, eles brincam sobre isso. Então sempre que a gente vai discutir algum assunto polêmico, nossas referências são Estados Unidos, Europa. E ninguém, o que sabe que está acontecendo na Austrália? Porque a Austrália talvez seja, junto com a Nova Zelândia, um dos poucos países de primeiro mundo do hemisfério sul. Né? Eles até têm a brincadeira do mapa ao contrário, lá que eles usam o mapa ao contrário com a Austrália no norte. Né? Então a gente não considera muito a Austrália. E a Austrália acho que ela pode ensinar muito para muitas pessoas para entenderem que não é o que tem só nos Estados Unidos ou na Europa. Tem um terceiro, um quarto, um quinto lugar que é um país de primeiro mundo com leis e regras muito diferentes desses outros e que funciona do seu jeito ali. Politicamente, como que é o quadro assim? Você tem primeiro-ministro, ele faz parte do Commonwealth, então é junto, né, do Reino Unido, né, da Inglaterra, a rainha, e basicamente funciona como primeiro-ministro, né, com seus premiers, que são vamos chamar assim, os governadores. Então, um sistema muito próximo do que é o Reino Unido, assim, como todo o Commonwealth. E você sente diferença em relação a isso? Você acha que é isso? Difícil julgar, assim, porque é um país que funciona, né? Mas será que ele funciona porque o sistema é assim? Ou será que... Não, sim, entendo. Mas a galera no dia a dia, que nem discussão no Brasil hoje todo mundo quer falar de política, na verdade. Uma coisa que você sente ali no dia a dia como que é o... Sim. Eles não discutem tanto, talvez não comigo seja a questão, porque eu não sou australiano, mas talvez eles discutam entre eles, mas quando eu estou presente... Teve mais discussão recentemente, que teve grande, né? Teve a questão da eleição, né? E agora faz aí um mês, primeiro-ministro, etc. Não é eleição direta, mas foi, né, a eleição que mudou o primeiro-ministro, né? Onde saiu o Scott Morrison, que era dos liberais, e entrou o Anthony Albanese, que é do Labour, né? E foi uma eleição bem discutida entre todos, né? Por questão de... A Austrália está no meio aí do debate do clima, no debate teve coisa do Scott Morrison em relação ao Covid, em relação à mulher, em relação a tudo isso. Então teve uma discussão bem ampla, mas não muita. Eu participei de algumas porque na residência eles conversam, eu estou lá, mas não comigo porque talvez eu não seja a pessoa certa para discutir isso, mas com certeza discute-se política e as pessoas estão inteiradas nisso tudo.
Pô, genial, excelente. Cara, já que queria focar um pouco mais na Austrália, aí, não sei se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas queria falar um pouco do sistema de saúde australiano, até para a gente poder comparar mais ou menos com o Brasil aqui. Lá também é um sistema de saúde universal. Sim. Assim como a nossa Constituição diz. Eu acho que, sem querer me interpelar vocês, mas parece aí com a entrada dos Estados Unidos no Affordable Care Act, todos os países de primeiro mundo têm uma medicina socializada nesse sentido universal, né? É universal socializada. Você socializa a dívida pública da saúde. E eu acho engraçado porque a gente gosta de discutir também o SUS e a gente critica não a universalização, a gente critica a coisa pública. Falei besteira, Reginho? Sim. Então, aproveitando o seu gancho, como é que é essa coisa pública de saúde australiana ali? Então, a Austrália tem um sistema público e privado, mas basicamente o sistema público ele é o sistema onde as pessoas querem estar, caso você tenha necessidade de algo de alta complexidade. Então, ele é um sistema que tem variações de estado a estado, então ele tem essa questão da hegemonia, da autonomia do estado, então tem diferenças de New South Wales para Vitória, etc., mas são muito parecidos. Tipo, descentralização das decisões ali, de política pública. Exatamente, tem variações estaduais, né? Mas ele é um sistema público, então basicamente o Medicare ele é público, mas existe um grande incentivo por parte do governo para que as pessoas tenham um seguro-saúde privado, né? Numa forma que existem diversas regras, uma delas é quando você atinge 31 anos, mas também muda se você for residente permanente, cidadão, etc. Mas que eles incentivam de forma a alterar a sua taxação caso você tenha um seguro-saúde. Por quê? Porque caso você tenha um seguro-saúde, o governo consegue cobrar desse seguro-saúde parte dos seus gastos num sistema público de saúde. Então existe essa interação, uma interação que até eles brincam que é bem complicado de entender na própria Austrália, mas então se você opta por não ter um seguro-saúde, você recebe uma carta. Ele vende o risco, cara. Ele exato. vende o risco do doente. É isso que eles fazem. Entendeu? Esse risco, porque tem um risco-retorno aí, esse risco ele é compartilhado com empresas privadas. As empresas privadas pagam para poder... E acabam, se o cara tiver esse problema, esse custo acaba saindo da mão do Estado. É meio que isso. Sem dúvida. Coparticipação, né? Como se pudesse falar isso. E eu acho que deve ser legal porque até para você assumir, na hora que você paga, né, você faça o seguro, ele vai deve conseguir te estratificar melhor que o SUS, no sentido de, você tem 51 anos, fuma, obeso, ele consegue estratificar para dar um valor, eu imagino. Igual os caras que dirigem mal e tomam muita multa. Então, porque seguros privados fazem isso. Ou o cara que bateu muito o carro, você começa a penalizá-lo pelo histórico dele. Essa é a ideia de seguro, né? Ele tem que acreditar em alguma coisa. Sim. Então eu acho muito interessante que você tira da esfera pública, até nesse cenário, você tira da esfera pública um certo arbítrio, uma arbitragem da saúde da pessoa. O sistema público não deve conseguir fazer isso. Não sei se estou falando besteira. Não, existe isso, e a grande questão que eles incentivam é porque o incentivo é monetário, né? Então se você tem um seguro-saúde, que não é nem perto do preço que a gente paga aqui para um seguro-saúde no Brasil, né? Dependendo, óbvio, também lá existem os níveis de cobertura, cirurgia cosmética vai te custar mais, ginecologia e obstetrícia pode custar mais, etc. É o sistema privado, né? Comparativamente, é uma coisa que a gente não consegue fazer no Brasil. Não, nunca. Porque o seguro-saúde ele tem que cobrir tudo. Inclusive 365 agora, dias de UTI. Mudou isso agora. Uma coisa ou outra, mas lá os caras conseguem trabalhar no produto. Sem dúvida. E aqui o SUS nunca consegue cobrar da operadora quando a pessoa tem os dois. Você não tem essa correlação dos dados. Não porque é obrigação do Estado. Fato. Mas de fato... Teoricamente, eu estou falando. Sim, não que eu acho que seja. Mas ele conseguiria cobrar, ou ele teria mecanismos para cobrar. Sim. E ele não consegue fazer isso. Entre outras coisas que não consegue fazer. Que é essa questão. Então, quando eu fiz o meu seguro-saúde recentemente com mudança de visto, etc., você recebe um portfólio onde você pode escolher. E o preço, o prêmio, etc., ele vai variar. Então, cobertura para cirurgia cardíaca, cobertura para isso e aquilo. Basicamente, com a ideia, você conversa com o e fala, pega o mais básico, porque o que você vai precisar, e a gente ainda tem a ideia do Brasil, o mais complexo vai fazer no sistema público. Só que o que acontece, o sistema público, então, quando você não tem o seguro-saúde, o seu imposto vai ser diferente de quando você tem seguro-saúde. Então, a taxa que você vai receber, ela é um pouco reduzida caso você tenha um seguro-saúde, justamente porque tem essa intersecção do governo poder cobrar o seu seguro-saúde quando você está num hospital público. E basicamente, apesar de ser um sistema público e privado, a Austrália, quando você conversa com as pessoas que lá moram, dizem que caso você tenha alguma coisa muito severa, uma doença muito grave, no meu caso, né, que a gente trabalha com TI, você vai querer estar no hospital público, né? Porque o hospital privado ele não vai ter
É difícil para a gente entender isso aqui no Brasil, mas no hospital público você não vai ter a mesma qualidade de cuidado que você vai ter no hospital público, no privado, desculpe. Né? Então, no privado vai ter talvez alguma dificuldade com banco de sangue, no privado vai ter alguma dificuldade com algum recurso de medicação que você vai ter mais rápido no público. Então, as pessoas acabam usando, quem entende disso, acaba usando o privado com um resgate para coisas simples. Fazer uma vesícula, fazer um joelho, não quero esperar na fila do público, então vou lá, faço com o meu cirurgião privado. No privado é mais rápido. Agora, cirurgia cardíaca, grandes cirurgias abdominais, oncologia, o pessoal sempre acaba lá no público porque sabe que o cuidado vai ser melhor. Então isso é uma coisa que para mim ainda estou aprendendo na Austrália, é muito difícil entender, e eles mesmos falam. E aí você fala, tá bom, mas se eu tiver um dinheiro e eu quiser bancar um sistema, bancar um atendimento um pouco melhor, porque apesar do atendimento ser muito bom, e ele é muito bom, ele não é tão bom no nível de hospitais privados que a gente tem no Brasil. Porque ele é público e ele tem que ser para todo mundo. Então tem que ser para o primeiro-ministro, tem que ser que internou-se no hospital, teve uma queda, o premier, de Vitória, que é o governador, teve uma queda, uma fratura de vértebra e foi no hospital público, e ele é para quem mora na rua. Então é a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, se você tem muito dinheiro e quer algo a mais, é difícil conseguir. Então eles mesmos falam lá que não existe win-win na saúde australiana. Então isso é uma coisa que para algumas pessoas pode ser muito frustrante, porque se você quer algo mais você não vai ter, mas ao mesmo tempo você tem um acesso para todo mundo de uma coisa que é boa, né? Que tem um nível bom. Então essa é a grande diferença. E essa questão para mim do privado você não conseguir é uma coisa que para mim é muito difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar, como uma pessoa que veio do Brasil e que aqui a gente conhece sistema privado e público, ainda é muito difícil para mim entender por que as pessoas não querem ir a um hospital privado caso elas precisem e vão acabar no hospital público. Mas eu sei que essa é a realidade lá. Então essa é bem diferente por esses pontos. É muito porque a alocação do trabalhador de alto nível, aí, da qualidade do médico acaba tendo vínculo com a saúde pública, né? Como que é isso? O cara, ele opta, você pode... Depende. No meu caso, eu não posso trabalhar no sistema privado. Sim. Eu tenho uma moratória de 10 anos. Então, qualquer médico que vem de fora da Austrália, ao se formar e conseguir o seu título de especialista, ele tem uma moratória de 10 anos onde ele não pode trabalhar no sistema privado. Reserva de mercado. Ele fica só o sistema público. Existem formas, né? E aí é uma coisa que você vai ter que brincar com o sistema, né? Só um detalhe, você vê, né? É tudo às custas de liberdade, né? Porque é isso, você acaba travando o cara ali. Ele não pode. Ele está sendo tolhido a liberdade dele. Para conseguir manter esse cara também no sistema público. Outra coisa que é tolher liberdade, o que ele falou. Se ele quer um negócio top com uma eficiência melhor, ele não consegue. Porque, teoricamente, você tem que deixar mediano para todo mundo ter acesso. Sim. E você acaba tolhindo esse outro lado. Tudo tem, o que eu estou expondo isso porque tudo tem seu custo. Sem dúvida. Porque muita gente, às vezes o cara está lá ouvindo, ele fala, nossa, que maravilha. É só maravilha. Mas não é só maravilha. Tem os dois lados da moeda aí. Esse é o custo da universalização, né? Para eles, australianos. Esse é o custo da universalização da saúde. A gente precisa funcionar, então vai ter que ser dessa forma. Aqui a gente... Embora é muito brasileiro, né? Só fazendo um paralelo com o SUS, é muito brasileiro. A gente universalizou, falou, tem aqui, que legal, mas não funciona. Mas tem que ir para onde? Tem o privado. O privado é bom, mas é caro. Mas eu não consigo pagar. Tem o SUS, mas não funciona. Então, você fica, no Brasil é isso tudo, você sempre fica pulando de um lado para o outro, tentando se achar nesse meio desse jogo, né? Eles falaram assim, não vai funcionar, nós vamos fazer funcionar, mas precisa funcionar dessa forma. Eu acho que é importante deixar claro, Reginho Camares, que a questão é assim, para as pessoas entenderem. Se você pegar uma pessoa que hoje está dependendo do SUS e levar essa pessoa para a Austrália, essa pessoa vai falar, eu estou no melhor lugar do mundo. Porque eu vou ter um atendimento que você precisa rápido e com uma qualidade, eu estou na UTI lá e drogas, medicações, em qualidade de enfermagem, é alto nível. Então, mas se você pegar um cara que está acostumado a ir no Einstein, tudo que ele precisa, ou no Sírio-Libanês, ou qualquer hospital desse que seja, ele vai chegar lá e vai ter um baque, vai falar, não era isso que eu estava esperando. Eu estou tendo, o quê? Vou dividir quarto na enfermaria? Vou ter que ir lá na enfermaria, você e mais 4? Não, eu queria um quarto individual. Um quarto com banheiro. Não existe. Não tem isso. Então, tudo é uma questão de referencial. Mas o ponto é um sistema, como foi bem falado, mediano, bom para todo mundo, mas sem win-win. E essa questão existem, né? Essa questão que você perguntou do público e do privado. Então, para a gente que vem de fora, existem meios de você tentar, né, mexer com o sistema para você conseguir trabalhar no privado antes desses 10 anos. Para mim seria indiferente, porque eu sou um empregado de hospital, então eu trabalho com UTI, e as melhores UTIs estão nos hospitais públicos. Agora, para uma pessoa que faz uma ginecologia obstetriz, quer fazer um ultrassom num local privado, não consegue.
vai ter que fazer ultrassom no hospital público. Para você fazer ultrassom numa clínica privada, espera os 10 anos. E aí tem sistemas que você vai tentar entrar com advogado e tal para tentar encurtar isso. Mas grande parte dos médicos eles trabalham nos dois, no público e no privado. Depende muito da especialização. Se você é um intensivista, você vai acabar trabalhando no público. Raramente vai trabalhar no privado. Né? Poucos trabalham em privados e em privados específicos. Se você é um cirurgião plástico, você vai operar talvez também muito no privado. Se você é um GO, você vai fazer muito parto em privado. Então, e onde você ganha também mais dinheiro. Então tudo vai depender da especialidade, mas muitos estão sempre vinculados ao hospital público, que são os hospitais escolas, e porque tem recurso, e tem benefícios que são oferecidos também para você se manter nesse sistema. Né? Então, essa é a grande questão. Excelente, excelente. Tem uma outra dúvida, também já para a gente tentar envelopar essa questão Austrália aí, que é da questão da formação do médico mesmo. A formação, não pós-graduação, né? Formação. Porque a gente fala que são 6 anos de formação, de graduação, depois você vai fazer a residência, vai variar aí o tempo na especialidade, tudo. Como que ela muda isso? Como que você acha que, por exemplo, se formam muito mais especialistas ou general practice? Como que é essa questão da visão, da formação, estruturação da formação? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que está na faculdade e ouve a gente. Opa, então eles devem estar se perguntando isso. Por isso que eu questiono aí. É bem diferente da formação brasileira. Ela é mais longa. Então, assim, depende da faculdade. A medicina que eles chamam pode ser 4 ou 5 anos. Isso depende da faculdade. Então, não vou falar qual que é 4 e qual que é 5, porque eu vou cometer um erro aqui. Mas das duas grandes que a gente tem em Vitória, que é a Universidade de Melbourne e a Monash, uma é 5, outra é 4. Levando em conta que o internato é considerado pós-graduação já. Então, você se forma médico antes de cursar o internato. Então são 5 anos, como se fossem nossas cadeiras básicas, que aqui são 4. 4 tá. E aí você começa, então, no internato. A partir do momento que você começa no internato, aí eles começam a contar anos de pós-graduação. Então, você é o ano de pós-graduação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você começa a cursar a carreira da forma que você quer. Então você tem o internato, você vira um residente, o HMO, que eles chamam, e você pode virar um registrar, que seria para a gente o que a gente chama de residente. E como é que isso funciona? Não existem programas fixos como a gente tem aqui no Brasil. Eu quero ser intensivista. Então eu vou aplicar para um programa de clínica médica, vou entrar nesse programa de clínica médica, esse programa eu tenho 2 anos, vou fechar, vou fazer uma prova, vou entrar num programa de terapia intensiva, vai ter 2 ou 3, agora a terapia intensiva é acesso direto, mas funciona um exemplo. Lá não existe isso. Lá a pessoa sabe, se eu quero me formar um intensivista, são esses requisitos que eu tenho. Então eu tenho que ter 1 ano de anestesia, eu tenho que ter 1 ano de intensiva em algum local, eu tenho que ter 1 ano de intensiva em rural, eu tenho que ter... E aí você faz como você quiser. Né? Existem alguns limites, mas se você quiser começar pela anestesia, depois fazer a terapia intensiva, você pode. Se você quiser começar pela terapia intensiva, parar no meio e fazer anestesia, você pode. Se você quiser fazer um período desse part-time, você pode. Se você quiser tirar a sua licença maternidade no meio e voltar, você pode. Desde que você cumpra o que o college, né, lá funciona aqui, as nossas sociedades lá são colleges, que são quem regulamentam tudo isso. Ele vai falar, o pacote para você se tornar um intensivista é esse. Cumpra em 10 anos, cumpra em 15, cumpra em 6, só cumpra e aplique e faça a prova. Então é bem diferente nesse sentido. Tudo isso para dizer que a formação é muito mais longa lá. Tá. Então, da terapia intensiva, é difícil dizer, mas vai ser uma formação ali de residência mesmo, que a gente está acostumado, pelo menos uns 5, 6 anos, pelo menos, né? Então é uma formação muito mais longa. Mas obviamente que é um sistema diferente. Então o salário é muito melhor. O salário, você começa a ganhar um salário quando você é interno. E esse salário ele vai aumentando de você interno, residente. Alô, galera. Você vai... Calma aí, que agora vai ter que ser a hora que vai entrar aqui eu não consigo segurar a risada. Não tem como. Eu não consigo segugar a risada. Vocês estão vendo, não dá. Eu não consigo. O interno recebe uma grana. Legal. Então você tem o salário, e esse salário ele é um salário, como a gente estava conversando antes aqui, que é um salário que ele tem todas as penalidades de plantão, tem as penalidades de final de semana, tem as penalidades de etc, etc, etc. Então é uma formação mais longa, mas ao mesmo tempo é uma formação que eles ganham muito mais dinheiro e conseguem fazer part-time quando eles querem, mais flexível também. Ari, deixa eu fazer uma pergunta, tem uma curiosidade. Os Estados Unidos são muito diferentes da gente no que tange a questão da, vou chamar de propaganda médica. Então nos Estados Unidos você chega num diner, vai lá lanchar, você pega no menu do diner, tem a propaganda do cirurgião plástico da região. E ele pode botar no outdoor, ele pode botar em qualquer lugar. Como é que é a Austrália para isso?
Não sei se você se atentou Marketing, para isso. né? Eu acho. Eu chamaria de liberdade. Porque eu achei curioso. Porque a gente está falando de liberdade, né? E ele falou que como é que é a organização da formação médica. Sim. Os conselhos, propriamente dito, que nós temos, não estão nem aí para esse critério. Pelo contrário, abriram-se faculdade de medicina à torta direita nesses últimos 5 anos. Nós estamos com um baita de um pepino nesse Brasil pela quantidade de médicos mal formados. Então eles se pautam por deixar abrir e na hora que você vai falar assim, mas eu vou fazer a propaganda do meu trabalho, falar, isso não pode. Abrir para qualquer um, ok. A sua propaganda não passará. Essa não passará. E eu acho curioso porque isso tem a ver com liberdade. O cara não faz o papel dele e vem te tolir de uma outra coisa que deveria ser o seu direito. Fazer propaganda à torta direita. Lógico, não posso divulgar preço. Vão existir critérios, mas a propaganda você poderia fazer de qualquer forma. Como eu vejo nos Estados Unidos. Você se atentou para essa questão de propaganda médica? Honestamente, eu não sei qual é a regulação, se é permitido ou não, mas com certeza não é frequente, eu não vejo. Tá. Eu não vejo propaganda médica em locais, assim, seja no transporte público, etc. Né? Eu já vi, quando estava em Boston, você via algumas coisas em metrô, etc. Eu nunca vi na Austrália, não sei se é porque não é permitido ou não sei se é porque não é feito. Mas o fato é, por exemplo, você deu um belo exemplo das faculdades médicas, né, na escola médica. Em Melbourne mesmo, em Vitória, que é o estado, se tiver 5 escolas médicas, estou falando 5, posso estar errando o número para mais ou para menos, mas não passa de muito mais, né? E existe, sem dúvida, uma reserva de mercado do sentido bom, né? Tem emprego para a maioria das pessoas, pode demorar um pouco mais, então por isso que a pessoa às vezes vai fazer uma residência mais longa, porque sabe que se ela terminar naquele momento, talvez ela não vai conseguir virar especialista e ter um emprego, né? Mas formam-se poucos médicos por ano em Vitória, nesse estado, e certas especialidades você consegue ver que existe uma certa reserva de mercado por questão de ter pouca formação, pouca formação em número, né? Poucos médicos se formando todo ano, né? Então, tem muito menos que aqui no Brasil. E tem um incentivo e uma prevalência muito maior dos generalistas. Sim, lá. Né? De médico generalista. Sem dúvida. Um próprio incentivo talvez. Sem dúvida. E faz sentido, cara. Isso faz total sentido. Em qualquer lugar do mundo, isso. Sem dúvida. Quando é feito, eu sou... Também, quando é feito da forma certa, eu acho que tem muito benefício. Então, lá dificilmente você consegue um encaminhamento ao especialista sem passar num generalista antes. A própria minha esposa teve que precisar também de algum encaminhamento para um especialista. Primeiro, e as pessoas às vezes veem isso como uma coisa muito ruim. Tem que entender também que às vezes se for uma coisa que realmente é necessária, pelo menos na Austrália, ninguém vai te encher o saco. Minha esposa chegou lá e falou, eu já faço um tratamento no Brasil e eu preciso... A generalista olhou e falou, isso é o tipo de coisa que foge do meu escopo de... até ali eu conseguia fazer, aqui eu já não consigo. Está aqui o encaminhamento, você tem algum dermatologista da sua escolha? Você tem não sei o quê? Eu quero ir naquele específico. Está aqui o encaminhamento, você vai. Então não é feito para engessar, ele é feito para talvez proteger de algumas coisas que a gente vê no Brasil acontecer, que são bobagens. Né? Mas, eu tenho uma indicação específica, você tem como me ajudar? Tem, vai. Não, mas isso é eficiência, cara. Isso é você controlar custo, né? Não dá para você pensar que o paciente não tem como saber, na verdade. O que ele precisa. O que ele precisa. Sim. Fato. Eu conheço vários médicos que não conseguem dizer isso. Que dia é um paciente. Exatamente. Verdade. Não, mas é aquela questão, cara. Você não consegue consertar pela tua casa. Você não sabe o que você tem que trocar. Entendeu? Tem que ter alguém que tem que olhar aquilo antes e redirecionar. E saúde é caro, velho. Saúde é caro. Saúde não é a pia da casa. Então, realmente, esse processo faz sentido. Mas você acha que, comparado com o Brasil, assim, forma muito mais generalista ali? Não, sim. Porque lá o GP, né, que é o generalista, ele faz parte do sistema de saúde. Ele é uma pessoa que ele tem necessidade de existir, senão você não consegue fazer com que o sistema funcione. E ele, muitas vezes, é muito interessante. Tem uma história do meu chefe, ele conta que ele recebeu um fellow chinês. Ele era intensivista na China já. E ele ficou um tempo com o meu chefe, então ele resolveu, meu chefe convidou ele, falou, se quiser, ele falou, posso ser intensivista? Ele falou, se quiser aplica, eu te ajudo, né? E aí ele aplicou, achou que era muito difícil fazer toda a revalidação de diploma, mas ele queria ficar na Austrália. E aí meu chefe falou, então por que você não faz a residência de GP? Ela é mais curta, e você é o chinês, você faz uma clínica naquela região específica que tem muito chinês, você fala mandarim, você fala tudo, seja um GP referência daquela região de chineses. Legal, pô. Que vai fazer a intersecção, que muitos chineses não falam inglês. Legal. Então você vai ser o cara que vai ser
É muito mais confortável pra gente ir num médico falar a nossa língua. Esses são, Sem dúvida. Vou te falar, O cara tá milionário. Esse cara tá milionário hoje, sendo isso. GP, porque ele atende uma região, todos os chineses vão nele, sim. falam mandarim, falam chinês com ele, né? Falam mandarim, falam a língua, e ele, se precisar de alguma coisa do sistema, ele entende o sistema suficientemente em inglês, etc, para fazer toda essa... Então ele tá milionário hoje. E tem muito chinês na Austrália. Tem muito, cara. Acho que é o que chinês, mais não, tem. indiano. Temos chinês na indiano. Austrália. Tem muito chinês em qualquer lugar do planeta Terra, bichão. Não, sem São dúvida. 1,6 bilhão. Em qualquer lugar que você fala, tem muito chinês lá. Lá tem mais ainda porque é próximo. Exato. Mas, Do lado. mas eu acho que a primeira, eu estava ouvindo uma reportagem vindo para cá até, acho que a primeira ainda é indiana. Antes que, mais que chinês. Tem mais indiano que Eu chinês. acho que sim. É. E brasileiro tem quantos? Tem ideia, mais ou menos? Não tem ideia, tem bastante brasileiro, mas eles acham que o brasileiro está mais concentrado na parte mais norte, ali para Sydney, Brisbane. Não é surfar, Queensland. né? É, e o Gold clima é Coast, melhor, Gold etc. Coast. Gold Coast, etc. Em Melbourne tem, mas tem menos. Tem menos. Melbourne- Acho que pelo clima também. É mais friozinho lá. Mais friozinho. Genial, genial, excelente. E aí, William, e você, meu amigo? Você tá bem, cara? Eu tô bem, eu tô com aprendendo muito saudade sobre a aqui. Austrália. Tá aprendendo muito? Muito sobre a Austrália. Ele tá no telefone já procurando passagem, decolar. Exatamente. Tava procurando. Vou te falar que eu conheço, né, cara? Fui pra lá um tempão, viajei com meu pai. Fiquei um mês na Austrália. Isso foi em 2011. Começo de 2011, tava nas férias da residência aí, fiquei um mês na Austrália e realmente é um lugar maravilhoso. Tem cara. uma outra pergunta que eu ia fazer por ali. Ali, por acaso, te deu algum medo em algum momento de ser picado por uma aranha pequena e morrer? Porque eu tenho esse medo, eu sei que é folclórico, mas Não é folclórico, é real. Exato. Assim, É real? É real, é real. É, não em Melbourne. Não, quando eu digo Melbourne, porque é outra coisa. Melbourne, na verdade, a gente entende Melbourne como sendo uma cidade. Melbourne é uma locação, uma área governamental que compreende ali o centro comercial e algumas áreas ao redor. Em volta, por exemplo, o hospital não é Melbourne, é Heidelberg. Mas ele está em Melbourne, que é a cidade. Então, pra gente também tem isso. Então, assim, você está no centro comercial ali, ok. Você começa a sair para o subúrbio, já tem histórias de cobra, coisas de aranha e etc. Né? E tem, por exemplo, a brown snake, que é a cobra marrom, que é uma cobra venenosíssima. Ela está circulando ali pelos subúrbios de Melbourne e outras coisas. Então, isso é uma característica da Austrália. Óbvio, você está no seu prédio onde eu moro, dificilmente você vai encontrar uma cobra, né? É como São Paulo. Mas se você começa a ir pelo subúrbio, mora nas casas que o pessoal mora, você pode encontrar uma cobra dentro do armário, etc. Tem histórias, lá em Queensland principalmente, aranhas, são as aranhas grandes, etc. Então a Austrália é conhecida por esses bichos aí, animais venenosos. Existe, principalmente no território do norte, né, ali que é um território mais inóspito, então tem os médicos são bem treinados na questão de toxicologia e da questão de venenos, porque tem não é constantemente, mas pode acontecer. Não é infrequente. Não é infrequente, exatamente. Tá sempre tem medo. Você surpreendendo. pisa numa pererequezinha pequenininha amarela. Rapaz, 3 passos Água morreu. viva pra caramba, água viva. Olha lá, água viva. Água viva tem. Jacaré não é jacaré, é crocodilo, irmão. É um negócio lá jurássico. eles têm em Queensland e no território do norte eles têm o crocodilo de água salgada, que é um dos predadores alfa mais violentos que tem, inclusive mais que o tubarão branco. Tá bom, É um crocodilo. Procura depois, salt crocodile. E também tem exatamente. tubarão branco. E tem Só pra tubarão lembrar branco que também tem tubarão branco. Tem de tudo, irmão. Eu Tem de lembro- tudo, dos pequenos aos grandão. Eu lembro que eu fui pra Hamilton Island, é uma ilha lá em cima no norte, e tem Whitehaven Beach, uma praia maravilhosa. E pra entrar na água, você tinha que entrar com roupa de Exato. neoprene por causa da Água viva. Água viva. Água viva. E esse crocodilo é isso, ele tá no mar, às vezes, nadando, e de água salgada, ele é gigante e ele é um predador desses bem assim. Jesus. Esse crocodilo me lembra o estado, então. Eu vou ser bem... Mas não, a gente tá nadando e fala assim, ó, vamos andar pra longe daquele toco. O cara fala, não, toco aquilo não, crocodilo, viu? Não tem crocodilo no mar. Aqui tem. Aqui a gente chama de leão, né? Difícil. É o leão. Aqui é o leão, aqui é o leão. Pessoal, a conversa tá boa, mas como vocês sabem, Sempre chega. estamos chegando no final da nossa primeira parte, mas a gente vai ter 5 minutinhos aqui e voltaremos. Para quem não acompanha, na verdade é o seguinte, eu quero te dar, vou falar aqui agora, mas a gente vai começar a lançar 2 episódios por semana, hein, meu? Opa! Isso eu já tô, quando vocês tiverem ouvido isso, já vai estar rolando esses 2 episódios por semana. Faz tempo. Mas como a ideia é nova, eu vou até botar É aqui. isso. Aconteceu hoje.
Isso, exatamente. Que vai ser daqui a 10 semanas. Não. Pode ser, não, 10 anos, né? Mas somos profetas, Somos profetas, eu já tô avisando. Então, o pessoal que é do Apoia-se aí, apoia.se/Beyond, continua com a gente. E quem não é, vai ter que esperar uns dias aí para poder ouvir a continuação desse bate-papo, que a gente vai mudar da água pro vinho. Vamos para temas um pouquinho mais espinhosos. Certo? Quero agradecer vocês, meus amigos. O que tem que lembrar mesmo, Camara? @BeyondTheCavePDC, por favor. Estamos Toca o sininho. Toca o sininho. E no Spotify é só Beyond the Cave PDC. Exato. Mas aí é importante classificar a gente, a galera que ouve, por favor, classifica a gente ali, que a gente vai subindo os degrauzinhos. Tá boa pra nós. E vai aparecer, dá uma notinha boa lá, mantém os 5, que é o máximo, né? Mantém o máximo 5? Mantém o máximo 5. Passa nós, passa de ano. Passa nós de ano ali, por favor, não esqueçam disso. A gente agradece de coração. E é isso, meu querido Ari Serpa Neto. Obrigado, Regi. Gil. Tamo junto. Vamos contar umas histórias dessa? Não, podemos. Depois, segunda parte? Segunda parte, fala. Pra chamar mais gente, aí vai subir. Vai subir. Vai ter mais seguidor, hein? Acho que a gente vai ter que contar Podemos essa contar. parte. Cara, meu irmão, puta, é uma satisfação junto. Prazer. gigantesca, velho. Isso aí, velho. Muito obrigado pelos insights. Acho que um episódio bem legal, principalmente pro pessoal mais novo aí, que pensa em ter uma formação fora, criar outros caminhos, outros rumos. Então, valeu, meu amigo. Boa noite, William. Ari, Boa noite, valeu, Camarão. E Caio, separa uns Bitcoin pra nós ali, tá? Por favor. Que a gente tá sentindo essa falta. Isso aí. Valeu, galera. Falou, Boa galera. noite. Abraço. Tchau. Tchau.